Vamos lá do consórcio. Hoje o vídeo é sobre as 6 perguntas mais poderosas para você vender mais consórcio, tá bom? Aqui quem está falando é o Alan Caçula e vamos lá para o conteúdo. Vamos lá falar sobre essas 6 perguntas aqui. Essas 6 perguntas consistem em você entender 3 perguntas para você vender e 3 perguntas para você não perder a venda. É isso que consiste essas 6 perguntas e o quanto isso daí vai fazer diferença nas suas vendas se você aplicar. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, entenda o que o cliente quer, o que é importante para ele, não para você. Eu sei que muitas vezes você tem essa ansiedade, você quer falar porque você acha que o seu produto é maravilhoso, porque você conhece muito, você tem grandes ideias, você conhece muito o mercado, você estuda, você entende, só que entenda, não importa o que você quer, não importa o que você acha a princípio. No primeiro contato, o que importa de verdade é o que o cliente quer, o que é bom para ele, não para você. Tá? Então essa primeira dica é a dica de ouro. Esteja focado em entender o que é importante para o cliente. Tá bom? Então essa é a primeira pergunta super poderosa que não é as meninas, mas é fundamental entender o que é importante para o cliente. Segunda pergunta. Quanto custa isso? Se o cliente quer de verdade, ele sabe quanto custa. Ele já tem noção de quanto custa. Se não for um sonho, ele sabe. Então, por isso é importante você tirar essa pergunta dele, não você falar. Que nem eu já presenciei situações do cliente falar assim: eu gostaria de comprar um carro, um Gol 0 km. O vendedor, bom, um Gol 0 km vai sair na faixa de uns 35 mil, um zero, até uns 40, 45, dependendo dos opcionais, se você quer isso, se você quer aquilo, se você quer banco de couro e blá 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 blá. Quando ele não tinha nem que falar essas coisas, ele tinha que perguntar para o cliente, tá, o que você viu, esse Gol 0 km, você viu na faixa de quanto? Pergunta, para de falar. Tem uma frase que é o seguinte: quem pergunta melhor vence, quem responde primeiro perde. Então, se você está falando muito, pode ter certeza que isso está refletindo nas suas vendas. Analisa isso, começa a prestar atenção nisso. Então, tira do cliente. Se ele quer, ele sabe. Se ele não sabe, vai dando sugestões e ele vai te falar. Bom, mas você viu por quanto? Mais ou menos uns 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40 mil. Vai dando sugestões de valores para ele entender. Isso serve para o carro, serve para o imóvel. O cliente já sabe que ele quer comprar uma casa em tal bairro, tal região. Mas lá nessa região você viu, está na faixa de quanto? Com até quanto você consegue comprar? Deixe o cliente conversar, faça esse tipo de pergunta aberta para virar uma conversa, não um questionário, uma enquete, eu pergunto, você responde, tá bom? Essa é a segunda pergunta de ouro. A terceira, você possui recursos? Porque todo mundo sabe que para comprar alguma coisa você precisa ter uma reserva, você precisa ter dinheiro guardado. Se você não tem, você tem a ciência que precisa ter, mesmo não tendo. Então pergunta isso para o cliente. Às vezes o cliente vai te falar: olha, eu não tenho dinheiro guardado, mas eu tenho fundo de garantia, eu tenho um carro que eu quero usar para comprar meu imóvel, eu tenho uma moto que eu posso vender, eu tenho uma herança que está para sair, eu tenho dinheiro aplicado. Então entenda quais recursos o cliente tem para poder fazer esse sonho dele, essa realização, essa conquista dele ficar mais fácil para ele. E claro, se ele falar que não tem absolutamente nada, também é muito bom para você. Também é muito bom, porque você sabe que um dos problemas do cliente é ele não conseguir guardar dinheiro. E o seu produto ajuda muito nisso. É como se fosse uma obrigação. Pergunta para ele, mas as contas você paga? Então, talvez o que você precisa é de mais uma conta para ter o seu bem. Então, essa é a terceira pergunta muito valiosa que você precisa fazer. Quarta pergunta. Necessidade. O que é a necessidade?
Hoje em dia, quando é uma necessidade para alguém ter alguma coisa, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente entende de tudo para conseguir ter. Porque se não for uma necessidade, é um sonho. E vendedores de consórcio não vendem sonho, tá bom? Então, se você é um vendedor de consórcio que não vende sonho, inclusive já curte o vídeo aí, porque você realiza um desejo do cliente. Você não fica vendendo sonho, você não fica alimentando um sonho. O que é um sonho? Eu quero comprar um carro. Que carro? Tanto faz. Mas se você não tiver um carro, tudo bem também. Então, eu preciso de um carro. Inclusive, o carro que eu vi dentro das minhas possibilidades tem que ser um carro mais econômico. Então, tem que custar na faixa de tanto para eu pagar uma parcela de tanto, para o seguro ser tanto. Então, eu vou entendendo todos os por trás. Aí sim, a minha necessidade para trabalhar é no final de semana, é para minha família, é para uma emergência. Isso sim é uma necessidade. E o imóvel, a mesma coisa. E a moto, a mesma coisa. O caminhão, entenda a necessidade do cliente. Só tem um ponto aqui, que é o seguinte. Quando o cliente não tem uma necessidade, ele compra por outro motivo. Ele compra por oportunidade. Então, não esqueça dessas duas coisas, necessidade e oportunidade. Quando o cliente é assim, eu posso trocar de carro, mas eu não preciso. Carro não é uma necessidade tão urgente, carro eu sei que eu tenho prejuízo, mas é bom ter um carro para minha família, não sei o quê. Então, esse perfil de cliente, provavelmente ele só vai comprar por oportunidade, tá bom? Então, esteja atento, necessidade e oportunidade. A outra pergunta que você precisa fazer é se o cliente tem poder de compra. Se ele tem poder de compra. O que é o poder de compra? É dinheiro hoje, para contratar hoje, para dar um pontapé hoje, para iniciar hoje. O que ele precisa para iniciar um consórcio com você? Só pagar uma parcela e adesão? O que é? Então, o que ele precisa é o poder de compra que ele precisa ter hoje. Se o cliente não tem o poder de compra hoje, adianta você ficar forçando se ele não tem uma possibilidade de conseguir pagar hoje? Adianta. Você pode fazer o que você quiser, ter o argumento que você quiser, não vai adiantar. Por isso que você precisa perguntar. E outra, perguntar não ofende. Não, mas se existir uma oportunidade, uma possibilidade real, hoje você teria esse valor? Claro, quando você pergunta lá nos recursos, você já vai ter uma noção. O cliente, não, eu tenho guardado, já estou me preparando, já tenho esse dinheiro aqui voltado somente para isso daqui. Mas hoje esse dinheiro está disponível, se existir uma possibilidade, uma oportunidade, você consegue utilizar? Não, consigo. Tudo bem, aí você já tem a noção do poder de compra, mas é sempre bom reforçar. Por quê? O cliente pode escapar por esse motivo aqui, ele pode te dar desculpa que ele não tem dinheiro, que ele não tem como pagar, e aí você vai ficar vendido, tá? E você vai comprar a ideia dele, não ele comprar a sua ideia. E por último, decisão. A sexta e última pergunta poderosa é quem decide o negócio. E você tem que perguntar, você tem que saber. Se você souber quem decide, você consegue apresentar uma condição, uma real oportunidade, uma proposta real para quem vai tomar a decisão. Não adianta você decidir para o marido se ele decide com a esposa e você apresenta só para o marido sozinho e vice-versa. Nossa, conheci a esposa, conversei com ela, levantei o perfil dela, expliquei tudo para ela, tirei todas as dúvidas, esclareci tudo e no final ela falar para mim, ótimo, gostei, agora eu vou falar com meu marido. Todo o seu trabalho de explicação, de convencimento, de argumentação foi em vão. Porque agora ela acha que ela já sabe tudo, ela vai querer explicar para o marido dela e ela não entende igual você entende. Pode ser que o marido dela faça uma pergunta que ela esqueceu de fazer ou que ela nem imaginava em fazer e aí ela não vai saber responder e o negócio já vai ficar em dúvida. Então, entenda quem decida. É empresa, tem sócio, é casal, tem influência do parente, da mãe, do pai, do sogro, da sogra, do irmão, do pastor, do padre, enfim, entenda quem são os influenciadores. Pergunte isso daqui. Então você entendeu as 3 perguntas para vender: o que quer, quanto custa e se tem recurso, e as 3 perguntas para não perder venda. Por quê?
Se o cliente não tiver necessidade, se o cliente não decidiu, se ele não tiver poder de compra, você vai perder venda. Qualquer venda que você já perdeu até hoje foi porque faltou uma dessas 3 perguntas, os 3 poderes: necessidade, compra e decisão. Pensa aí, qualquer venda que você perdeu, qual foi o motivo? Não tinha necessidade? Não tinha dinheiro ou não decidia? E pode ser que você esteja perdendo muita venda porque você não está fazendo essas perguntas. Tá bom? Eu espero que você decole nas suas vendas. Se você gostou realmente desse vídeo aqui, curte, manda para alguém, compartilha com alguém, marca alguém e indica. Está precisando de mais curso, mais treinamento? Entra lá no meu site alancacula.com.br. Cursos, treinamentos, tem tudo lá. Bom, e eu te vejo no próximo vídeo.